Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? A aula de hoje de número 56. E continuamos trabalhando com a nossa geometria. Assunto da aula de hoje, ângulos e suas medidas. Aula tranquila. Se vocês prestarem bem atenção, vão verificar que é uma aula fácil de entender, fácil de interpretação. Os objetivos propostos para esta aula são compreender as diferentes ideias de ângulo, então esse é o nosso primeiro objetivo. Depois, compreender o conceito de ângulo e classificar ângulos em agudo, reto e obtuso. Ângulos agudo, reto e obtuso. Vamos lá então? Podemos identificar a ideia de ângulo em diferentes situações do cotidiano. Diferentes situações do cotidiano é no dia a dia, onde que você pode encontrar ângulos. Vamos observar. Aqui, lá o corner, o escanteio onde ele é cobrado, nós temos uma ideia de ângulo aqui. Então aqui está uma ideia, uma visão de uma colocação, de uma utilização de ângulo. A região de escanteio dá esta ideia de ângulo. Prosseguindo, olha essa escada, aquelas escadas que se abrem, que tem duas pernas, também dá uma ideia de ângulo. Se você verificar neste ponto aqui, eu tenho ângulo. Quanto mais eu vou abrindo as pernas, digamos assim, da escada, maior o ângulo. Quanto mais eu vou fechando, menor o ângulo que eu tenho da escada. Portanto, a abertura da escada dá esta ideia de ângulo. A esteira tem um ângulo de inclinação. Como assim um ângulo de inclinação, professor? A esteira, quando você sobe na esteira, ela é um pouquinho inclinada. Então ela tem um ângulo de inclinação. Esse ângulo é um ângulo pequeno, em tese pequeno, não é uma subida íngreme. Ele tem uma pequena elevação aqui. Então ele tem uma pequena inclinação. Então a esteira também nos dá uma ideia de ângulo. Os giros ao redor de um ponto fixo também nos dão uma ideia de ângulo. Então vamos lá. Roda gigante. Roda gigante é um bom exemplo. Se nós tivermos o indivíduo, a pessoa, o casal sentado nesta cadeira que aqui está, e daqui deste ponto mesmo, ficar lá no ponto mais alto. Esta caminhada, esta parte que a roda rodou, ele formou um ângulo. Então, mais uma ideia de ângulo. Então, os giros ao redor de um ponto fixo que fica parado, esses giros também nos dão a ideia de ângulo. Veja a seguir as diferentes posições da cadeira destacada, que estava próximo ao solo e passou a girar com o movimento da roda gigante. Note que cada giro está associado a um ângulo. Vamos lá. Então, pensa na nossa roda gigante que nós tínhamos antes. Agora eu tenho uma gravura, um desenho dessa roda gigante para que vocês consigam entender melhor. Olha só, se ela estava aqui embaixo, quando a pessoa embarca, quando ela adentra na roda gigante, e a roda gigante veio até esse ponto aqui, que está pintado ali mais ou menos de vermelho. Então, ele deu uma ideia de ângulo. Deu uma volta completa? Não, foi só um pedacinho. Não chegou a dar uma volta completa. Ali a gente tem uma ideia de ângulo. Neste caso, giro de 1/8 de volta. Como 1/8 de volta, professor? Ô, meu querido aluno, lembra que nós estudamos as frações? Quantas posições temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se ele saiu deste ponto e veio até este, deu uma parte de 8. Então, foi 1/8 de volta. Ok? Ou então, o ângulo de 1/8 de volta. Giro de 1/8 de volta ou ângulo de 1/8 de volta. Ângulo de 1/4. Foi 1/4 de um giro. 1/4 do ângulo. Saiu deste ponto de embarque, foi até aqui. Então, 1/4 de volta, ou ângulo de 1/4, ok? Compreendendo, pessoal? Giro de 1/4 ou ângulo de 1/4 de volta. Prosseguindo.
ângulo de meia volta. Vejam só, vimos 1/8, 1/4 e agora meia volta. Saiu desse ponto, o mais baixo, ponto de embarque, subiu até lá em cima, o ponto mais alto. Isto aqui corresponde a ângulo de meia volta. Olha lá a seta cor-de-rosa, bem grandona, mostrando aonde começou e aonde parou. Ângulo de meia volta ou então giro de meia volta. Temos aqui agora se ele der a volta completa. Toda essa volta saiu deste ponto, foi, deu toda a volta e parou no ponto inicial. O que nós temos? Giro de uma volta, ou seja, ângulo de uma volta. Ele deu uma volta completa, fez o ângulo completo de uma volta. Ok? Então, vimos lá 1/8, 1/4, meia e uma volta completa, uma volta toda. Essa é a ideia intuitiva, para vocês entenderem aí a ideia de ângulo onde que nós podemos encontrar. Conceito do ângulo. Sempre bom ter os conceitos das coisas aqui na matemática. O ângulo é a medida de abertura de dois segmentos de reta. Tenho dois segmentos, duas retas, aí elas vão se abrir entre elas. Eu vou ter ali uma abertura que é medida através do ângulo. Desse modo, existe um número que está relacionado com cada abertura. Quanto maior a abertura, maior o número. E esses números eles são padronizados. Então, com cada abertura, entre duas semirretas ou segmentos de retas. Quanto maior a abertura, maior vai ser este número. As semirretas são os lados do ângulo e a origem é o vértice. Então, olha só. Tenho duas semirretas, esta primeira que está em cima e esta outra aqui que está embaixo, duas semirretas. Quem que é o vértice? O vértice é o ponto onde as duas semirretas se encontram. Então, este ponto aqui é chamado de vértice. Eu tenho uma reta que é a reta OA e a outra reta que é a reta OB. Bom, o ponto onde se encontram as duas semirretas. Quem que é o ângulo? Essa parte roxa, que é a abertura entre as duas semirretas. Quanto maior a abertura, maior será o ângulo. Qual é o vértice deste ângulo? Vértice O, vértice da origem. Então, nesse caso, O. Podia ser outra letra? A, B, C? Sim, sem problemas algum. Quais são seus lados? Quais são os lados? Então, os lados são as retas, as semirretas que nós temos aqui, que já foi comentado. Uma é a OA, tá lá OA, e a outra é a OB. Sempre que eu falar de reta, semirreta, segmento de reta, eu tenho que pôr os traços em cima, ok? Então, esses são os lados que nos deram este ângulo que ali está. E como que nós vamos indicar esse ângulo? Este ângulo, no meio ficará sempre o vértice. Então, olha só, ângulo AOB. No meio é onde está o vértice. E sempre no meio, a letra que estiver no meio, que é onde está o vértice, a gente coloca esse chapéuzinho ali, o acento circunflexo, ok? Aonde estiver o ângulo, aonde estiver o vértice, a gente põe no meio e com aquele chapéuzinho, acento circunflexo. Então, é essa maneira que eu vou nominando os ângulos aqui na nossa geometria, na nossa matemática. Classificação de um ângulo quanto à sua medida. Vamos lá. Anotem se necessário, que essa classificação de ângulos quanto à medida é muito importante. Qualquer coisa vocês parem o vídeo e façam as anotações aí no seu material, no seu caderno, enfim, aonde você estiver anotando. Então, nós temos o nome, o ângulo, a propriedade e a representação. Então, vejam só. Nome, ângulo nulo. Possui medida de 0 grau. Então, se eu não tenho medida alguma, é 0. Então, ele é nulo. Formado por semirretas coincidentes. Semirretas coincidentes são aquelas que uma está sobreposta, ou seja, uma está em cima da outra. Então, uma reta em cima da outra não forma o ângulo, só quando elas começam a se afastar que eu formo o ângulo.
Então, um exemplo aqui, a representação através do desenho, eu tenho aqui duas semirretas, uma que é a OA, a outra é a OB, e uma está em cima da outra. Então, são retas coincidentes, que vai me dar o meu ângulo nulo. Ok? Compreendido, pessoal? Próximo, qual o nome? O ângulo reto. Pensa nesse, ângulo reto. Qual que é a propriedade? A medida possui 90 graus, exatamente 90 graus. Quando falar de ângulo reto, você já pensa, tem 90 graus. Ângulo reto, 90 graus, não esquece. Representação dele, as duas semirretas, e a representação do ângulo de 90 graus é o quadradinho com ponto. Pessoal, sempre que tiver um quadrado com ponto, significa 90 graus. Sempre que tiver o quadrado com um ponto, significa que o ângulo é reto, ok? Grava essa aí, galera, grava essa. Próximo, ângulo raso. Pensa assim, raso, uma lagoa bem rasinha, então ela é toda planinha ali, toda retinha, tá? Toda plana, ângulo raso. Possui medida de 180 graus, formado por semirretas opostas. Uma vai para um lado e a outra vai para o outro. Então, cada uma puxa para um lado. Então, a representação está aqui, ó. Eu tenho duas semirretas, a OB e a OA. Duas semirretas. Qual que é o ângulo que formou? 180 graus. Então, sempre que eu tiver meia volta, 180 graus. Meia volta, 180 graus, qual que é o nome dele? Ângulo raso. Formado por duas semirretas que são opostas, uma para um lado e a outra para o outro. Continuando a classificação de ângulos. Ângulo agudo. Propriedade, possui medida entre 0 e 90 graus. Entre 0 e 90. Abaixo de 90 graus vai ser agudo, ele vai ficar mais pontiagudo, essas duas semirretas formando esse ângulo. Então, olha só. Tracejada aqui, junto com este semirreta de baixo, eu teria 90 graus, quadradinho com ponto. Mas qual que são as duas retas que estão formando, as duas semirretas que estão formando esse ângulo? Esta de baixo e esta outra inclinada aqui. Essas duas juntas, o ângulo é menor que 90 graus. Sempre que o ângulo for menor que 90 graus, ou então entre 0 e 90, nome dado, ângulo agudo. Anota esse daí, ângulo agudo entre 0 e 90 graus, ok? Próximo, ângulo obtuso, nome estranho, né? Ângulo obtuso. O nome é estranho, mas o entendimento não, só o nome que é um pouquinho estranho. Então aqui, ó, a medida ela vai estar sempre entre 90 e 180 graus. Então ele passa do 90 e tem que ser menor que o 180. Então ficará entre 90 e 180. Esse ângulo eu chamo de ângulo obtuso. Representação, no tracejado seriam 90 graus, o ângulo reto. Mas ele passou os dois segmentos, passou do 90, é maior que 90 e não chegou no ângulo raso de 180. Esse é o chamado de ângulo obtuso. Então, ângulo de 100, 110, 120, 130, 140, 160, 125, 115, 113, 148, todos são ângulos obtusos, porque é maior que 90 e menor que 180. Ok, pessoal? Prosseguindo. Ângulo de uma volta inteira, propriedade, possui medida de 360 graus. Completou toda a volta, 360 graus. São semirretas coincidentes. A reta saiu daqui, fez toda uma volta e ficou em cima da outra novamente. Então, este ângulo é um ângulo de uma volta completa, ângulo de 360 graus. Agora vamos ver como que vamos utilizar o transferidor de grau. Transferidor é um instrumento que utilizamos para medir ângulos. Então, a gente utiliza aí para medir ângulos o tal do transferidor de grau. Vamos verificar o transferidor aqui? Então, o transferidor ele dá meia volta nesse caso. Meia volta, 180 graus. Você pode medir o ângulo deste lado ou deste lado.
Por isso que aqui começa no 0, mas também tem o 180 terminando. E do outro lado eu tenho o 0 e o 180. Então eu tenho 0 e 180 e de ambos os lados, certo? Este ponto que está aqui é quando vocês vão medir. Vocês devem deixar este pontinho do transferidor exatamente em cima do vértice. Este ponto tem que ficar em cima do vértice. O que era o vértice mesmo, professor? É aquele ponto de encontro das duas semi-retas ou das duas retas. Então, o centro do transferidor deve de ficar em cima do vértice dos ângulos medidos. Esta linha laranja é onde eu vou colocar o meu parâmetro para medir, certo? Essa linha, ela vai ter que ficar exatamente em cima de uma das semi-retas. Então, ele tem que ficar exatamente em cima, o pontinho no vértice e a reta tem que ficar exatamente aqui, ó, passando no vértice e no 0 e 180, para que vocês consigam medir. Então, ela é chamada de linha de fé. Esse é o nome dela, a linha de fé. Os ângulos que nós temos aqui, esse ladinho aqui, essa extremidade, chamada de limbo. Então, esse é o nome. Então, olha só, classifique o ângulo a seguir. Está aqui o ângulo em azul, a abertura em azul. Colocou o transferidor, o centro aqui do transferidor em cima do vértice. A nossa linha de fé ficou calibrada exatamente em cima do 0 e verificou a abertura dele. Então, a abertura dele 10, 20, 30, 40, 50. Pessoal, sempre começando do 0, não começa do 180 não, tá? Sempre começando do 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 graus a abertura desse ângulo. 60 graus, menor que 90. Menor que 90 é um ângulo agudo. Menor que 90, agudo. Então, o ângulo AOB, 60 graus, ângulo agudo. Captaram? Certo, galera? Próximo, vamos classificar esse outro ângulo. Centro do transferidor no vértice. Linha de fé calibrada, que é ajustada em cima do 0, sempre. A abertura está para lá agora, ó. Está para lá, não veio assim. Então, o 0 está aqui, tá? Vai verificar a abertura, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Passou do 90 graus. 100, 110, 120. Parou no 120. Então, o ângulo é de 120 graus. E este ângulo é obtuso. Ficou entre o 90 e o 180, ângulo obtuso. Certo? Classifique alguns ângulos a seguir. Então, temos vários aqui, ó. Centro, a linha de fé, o limbo, temos vários ângulos aqui. O EOF, vamos verificar? EOF, aqui, ó. EOF, do 90 até o 110. Só veja, do 90 até chegar no 110, 20 graus. Então, 20 graus nós temos no EOF. Aqui em verdinho, ó. Olha a abertura dele, abertura pequenininha, 20 graus. Ângulo agudo, a classificação dele. O COG, vamos lá. COG. O C está onde? Está no 20. O G está lá no 150. 150 menos 20, só fazer uma subtração. 150 menos 20, quanto que vai dar? Responde aí, 130 graus. 130, agudo, obtuso, reto ou raso. 130 fica entre o 90 e o 180. Ângulo obtuso. Então, ângulo obtuso. AOE. AOE. Opa, exatamente aqui o AOE. 90 graus, nosso ângulo reto, 90 graus. AOE. Olha no material de vocês têm o mesmo material que eu aqui, tá? Agora esse outro, esse aqui é um transferidor completo, de uma volta completa, tá? A gente estava com aquele transferidor de meia volta, mas existe aqueles de volta completa também. Então, classificando esse ângulo, só olhando para a cara dele já dá para saber que é um ângulo agudo. E quanto que ele mede? Do 0 até o 10, 20, 30, não chegou no 40, mas passou do 30, está bem no risquinho médio ali, 35 graus, ângulo agudo. Certo, pessoal?
Estão captando? Tranquila a aula de ângulos? Espero que sim, espero que vocês tenham entendido essa aula. E para que vocês entendam melhor, recapitular, verificar se aprenderam ou não, ver os pontos fortes e os pontos fracos, faça as atividades de vocês. Fazendo as atividades, vocês conseguem aprender cada vez mais, vão tirando as suas dúvidas e o conhecimento vai ficando cada vez mais fácil. Ok? Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.